Olá! É certo que o despertar sexual está acontecendo cada vez mais cedo. Adolescentes e crianças sem o mínimo de estrutura psicológica estão se envolvendo sexualmente, às vezes sem prever as consequências. Para falar sobre esses perigos e a descoberta da sexualidade na adolescência, convidamos a psicóloga Ellen Barros. Fica ligado que o Câmara Jovem está começando. Em 2012, a Pesquisa Nacional da Saúde Escolar apontou que 28,7% dos estudantes entre 13 e 15 anos já tiveram relação sexual. Apesar de ter havido uma queda de 2% com relação a 2009, a idade do início da atividade sexual só diminui. Ellen, seja bem-vinda ao Câmara Jovem. Obrigada. Prazer estar de volta. Eu queria que você explicasse quais os perigos desse início tão precoce da sexualidade. A gente tem que levar em consideração e pontuar que os adolescentes estão em fase de desenvolvimento e algumas estruturas psicológicas e cognitivas ainda estão amadurecendo. E por ser uma fase de mudanças fisiológicas importantes e mudanças psicológicas importantes também. O adolescente abandona o corpo de criança e começa a ganhar novas formas. Aliado a isso, existe o boom hormonal, que faz com que esse despertar sexual aconteça e amadureça justamente nessa faixa etária. O grande risco e o grande perigo é a dificuldade que esses adolescentes têm de pontuar as consequências dos seus atos. Às vezes eles estão até biologicamente preparados para o ato sexual, mas do ponto de vista psicológico, eles não conseguem prever as consequências e as responsabilidades que envolvem a iniciação sexual. E como a gente percebe, os números realmente mostram que o início da atividade sexual realmente está sendo mais cedo. E, inclusive, chega a ser a partir dos 10, 11 anos até. Possa até ser que biologicamente, realmente, eu não sei nem se isso é possível, aos 10 anos a pessoa já poder ter relação sexual. Eu não sei nem se menstruou a menina, né, no caso. Mas o perigo... Qual o perigo realmente, assim, no caso, nem da adolescência, mas o da criança ter essa vontade até, esse impulso para iniciar a atividade sexual, assim, tão cedo, sendo criança ainda? A gente compreende a natureza da sexualidade infantil, mas ela está dirigida muito mais para o desenvolvimento da sua personalidade. Existe um período de latência, em que esse desejo ele fica lá guardadinho e ele aparece com mais força e com mais intensidade na adolescência. É importante a gente deixar claro que atividades sexuais envolvendo crianças no nosso país é considerado crime e o que vem acontecendo é esse encurtamento das fases de vida. Com a erotização precoce das crianças, as meninas... existem pesquisas com relação à própria alimentação na contemporaneidade, tem favorecido com que a menarca, a primeira menstruação, aconteça cada vez mais cedo. E aí essas meninas muito novas, muito jovens, elas já têm o corpo todo preparado, mas isso não significa dizer que elas estejam psicologicamente, socialmente preparadas para viver a intimidade sexual. É por isso que existe a diferença entre puberdade e adolescência. Puberdade é o meu corpo que está preparado, ele dá sinais, eu começo a sentir desejo. Mas a adolescência, de fato, com as questões psicológicas que envolvem tudo que permeia a sexualidade, ainda não está maduro o suficiente para tomar essas decisões. Algumas pessoas, elas afirmam que essa precocidade, ela se dá devido à cultura, a nossa cultura, a cultura aqui brasileira, principalmente a mídia, né, que acaba que fica incentivando, ela joga muita coisa para todo mundo que assiste. E os jovens, os adolescentes e as crianças acabam sendo as grandes vítimas. A cultura realmente é a grande vilã?
Sim, com certeza. A gente vive esse processo de banalização, né, da sexualidade como um todo, uma crise de identidade e de valores que fazem com que esses nossos adolescentes e jovens estejam cada vez mais desorientados com relação ao caminho que eles devam seguir. E, naturalmente, se essas crianças e esses adolescentes eles estão cada vez mais desorientados, a gente percebe também uma dificuldade dos pais em conversar com os filhos sobre sexo, sobre sexualidade. Infelizmente, em pleno século XXI, com as informações todas acessíveis e com esse excesso de informações que a gente recebe todos os dias, sexo e sexualidade ainda são vistos como um tabu dentro das casas. Exato. E outra coisa assim que a gente percebe também é que a insegurança acaba que ela também puxa essa sexualidade também. A gente cita um exemplo que é da internet. Acaba que muitos jovens, eles têm acesso à internet, têm rede social, é quase obrigatório eles terem essas redes sociais. E talvez por algum problema psicológico mesmo, ele tenha alguma baixa autoestima e tem uma certa insegurança de, sei lá, vai ficar sozinho, todo mundo está ficando com alguém e ele não está, e acaba se expondo muito lá na rede e sei lá, se expõe de uma maneira mais... Se expõe intimamente, sei lá, com a roupa mais assim, que se mostra mesmo. Seja uma menina mostrando o decote e tudo mais. A gente pode considerar realmente essa insegurança como um fator que também pode gerar esse início precoce da sexualidade, porque eu postei uma foto, uma menina posta uma foto mais sensual, alguém se interessou e, enfim, ela acaba se deixando levar mesmo para não ficar por fora. O importante é que na adolescência a gente precisa da aceitação do grupo. A gente precisa fazer parte de algum grupo. E é quando a gente começa a se identificar com os nossos colegas, a partir dos gostos musicais, a partir das preferências com relação ao estilo, a nossa personalidade ela começa a ser sedimentada. Então, esse adolescente ele vai buscar aceitação. E para ele buscar essa aceitação, ele precisa que o seu grupo, ou com aquele grupo, o integre de alguma maneira. Então, como ela está passando por uma fase psicológica extremamente complicada, ela está buscando também, eles estão buscando também se autoafirmar. Então, quando eles trocam essas mensagens com conteúdo erótico, né, mostrando um pouco mais do decote, se insinuando, estão buscando a autoaceitação. Né? E não tem a maturidade, essa coisa que a gente fala, de prever as consequências daquilo ali, até onde aquilo ali pode chegar, até onde aquilo ali vai me levar. Né? E acabam se expondo muitas vezes de forma demasiada e desnecessária. E pode até ter outra consequência também, que é a da pedofilia, né? No caso de crianças tão jovens, tão pequenas, se expondo, né, desse jeito. Acaba que incentiva isso também. Né? A gente não sabe quem é que está por trás disso. A gente compreende que existe um mercado de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo pornográfico. Essas adolescentes, elas podem ser levadas, adolescentes, meninos e meninas, podem ser levados a sofrerem esse tipo de violência. Mas a gente fala muito mais dessa troca de mensagens, de conteúdo erótico entre o próprio grupo. Né? E aí falta um pouco de fiscalização, né? Até mais orientação, porque tem até um jargão que fala, né? São adolescentes com sexo na cabeça e com o celular nas mãos. Então, é uma ferramenta, é a cultura do selfie, né? É a cultura que está o tempo inteiro incentivando a sexualidade, a sensualidade, a vaidade excessiva. Então, não adianta, eu tenho que me mostrar, eu tenho que aparecer e eu tenho que receber elogios. Né? Ninguém posta uma foto ou qualquer coisa que seja, para receber elogios mesmo, né? E para se sentir querido e aceito. Essa é a minha percepção. E entrando novamente nessa questão da internet, dessas mensagens mais erotizadas até,
Existe um termo, né, para isso, que é o sexting, que é quando a pessoa envia uma foto mais sensual para outra pessoa. O termo, na verdade, é esse. Uma foto junto com um texto, enfim, para o celular, manda através do celular para outra pessoa. Mas acaba que o destinatário nem sempre é unicamente aquela pessoa, né? Quem recebe a mensagem, enfim, ele pode mandar para outras pessoas, seja por vingança ou por pura maldade mesmo, né? Isso. E qual o perigo disso? Até, assim, para a cabeça de quem sofre, quem é vítima, né, desse... Isso, o sexting, como o próprio nome sugere, né, é a junção de duas palavras americanas, o sexo e o texto. Então, são mensagens com conteúdo erótico. E as redes sociais ajudaram a disseminar essa prática com os aplicativos de trocas rápidas de mensagem. E virou até muita relação da prova de amor, prova que você me ama, então tira uma foto, como é que você está agora? E aí começam essas trocas de mensagem. Naquele período, a gente sabe que os relacionamentos nem sempre acabam bem, né? Aquele menino ou aquela menina mais chateado ou mais aborrecido pode pegar aquele arquivo que recebeu e divulgar entre os colegas, né? Que é o revenge porn, né? Isso, a vingança pornográfica. E utilizam-se esses conteúdos. Aqui no Brasil, a gente está avançando na legislação com relação a esses vazamentos dessas imagens íntimas. Mas a dica que eu dou, aproveitando a oportunidade, é de que a intimidade ela esteja restrita aos momentos em que você esteja com o seu parceiro. Tudo que ele precisa ver, tudo que ele precisa, tudo que ele precisa ver, tudo que ele precisa conhecer está ali, né? Viva aquele momento. Isso não precisa ser noticiado, isso não precisa ser divulgado. A gente precisa aprender a se preservar e a preservar o nosso corpo e a preservar a nossa imagem, acreditando que existe um futuro, né, e que mais na frente essas coisas elas vão ter repercussões negativas na sua própria vida, né, na profissional, acadêmica como um todo. E para ilustrar sobre o sexting, a gente tem um videozinho aí, vamos ver. O vídeo tem um tom de brincadeirazinha e tudo para amenizar o fato, mas o que acontece, isso é o que acontece realmente. Muitas meninas, inclusive, elas mandam isso na inocência, enfim, e as pessoas acabam que disseminam essas fotos e isso acaba gerando um problema na cabeça delas, um problema muito grande, que existe até o caso de meninas que se mataram, né, depois de terem suas fotos aí exibidas na rede. Como é que fica a cabeça de uma jovem quando descobre que suas fotos íntimas estão espalhadas para todo mundo ver? Né, no comecinho da entrevista eu falei da questão da causa e consequência. Os adolescentes, eles têm um pensamento mágico de que acontece com a minha colega, acontece com o meu colega, mas nunca vai acontecer comigo. E aí depositam confianças demasiadas, né? São aqueles melhores amigos ou o amor da minha vida. Naquela fase, a gente sabe que os relacionamentos tendem a não ser estáveis e passam por problemas mais sérios. Elas acabam confiando nas pessoas erradas. Sexting não é prova de amor. E, de repente, elas não têm dimensão, a gente não tem dimensão da quantidade de pessoas que nos seguem, nós não conhecemos as pessoas que nos seguem nas redes sociais, nós não sabemos qual é a intenção que está por trás daquilo ali e onde aquele material, aquele conteúdo vai parar.
Então, às vezes, ela acredita que uma pessoa vai ver e, de repente, aquilo ali já rodou o país inteiro, né? Como a gente receber vídeos de meninas de outros países. A rede mundial de computadores, ela é bacana por um lado, mas ela tem esse outro lado também, que é o número enorme de visualizações em pouquíssimo tempo. E aí, os pais tomam conhecimento, a família toma conhecimento, ela vira chacota, né, na sua comunidade. Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, né, que estigmatiza mulheres, que ainda faz separações entre meninas que são para namorar e meninas que são somente para fazer sexo. E, enfim, existem todas essas questões que infelizmente, ainda contribuem para que situações como essa, meninas se suicidem e elas são as mais atingidas, né? Não que os meninos também não sejam, mas elas são as mais atingidas. Então, a dica é essa, né? Para toda causa, uma consequência. E aí, com a internet, essa consequência ela ganha proporções inimagináveis. É lógico que a gente deve deixar isso claro, que a culpa não é da pessoa que mandou a foto, a culpa vai ser sempre de quem está disseminando ela, porque é uma coisa privada. Foi mandada só para você, então se é só para você, então guarda para si. Não vai espalhar, porque aí você vai estar cometendo um crime, não é isso? Isso, cometendo um crime e sendo desleal com alguém que lhe confiou uma coisa que é tão sua, que é a intimidade. Por isso que a dica que eu dou é sempre viva a intimidade, né? Deixe o celular e a internet para outros fins que não esses. Vai lá, sei lá, o celular é roubado, né? Você perde e tal, tem um monte de conteúdo lá, fotos suas que acabam vazando e você não vai ter depois como recuperar isso. E a gente vai ter que fazer um intervalo agora e já a gente continua essa conversa. Continue ligado. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Jovem de volta. Hoje a gente recebe a psicóloga Ellen Barros para falar sobre a descoberta da sexualidade na adolescência. Ellen, voltando ao assunto do primeiro bloco, dos perigos dos jovens que têm acesso à internet, né, dos perigos da autoexposição, você acredita que os pais eles devem intervir nesse acesso que eles têm, tentar limitar um pouquinho, dar uma olhada no conteúdo que eles estão produzindo? Eu acredito que sim. Primeiro, o diálogo é fundamental, né? Conversar com os filhos sobre a sexualidade como um todo, né? Sobre tudo que envolve a sexualidade, desde as mudanças físicas até as mudanças psicológicas, métodos anticoncepcionais, gravidez, doenças, relacionamentos, e monitorar, sim, as redes sociais, monitorar os conteúdos, porque é função é função primordial da família fazer esse trabalho de orientação dos filhos. Falar sobre os riscos, falar sobre as vulnerabilidades e monitorar, mas um monitoramento que seja sadio, saudável, que não seja uma coisa impositiva, porque o adolescente ele tem essa tendência de contrariar os pais e conseguem burlar os mecanismos de segurança, a gente sabe disso, né? Também já fui adolescente um dia e sabemos como é que as coisas funcionam, mas de orientar e de monitorar, ser amigo do seu filho nas redes sociais, né? E aí conhecer quem são esses amigos virtuais é importante. A gente conhece os amigos, às vezes nem conhece os amigos reais, né? Mas a gente tem que conhecer, fazer um esforço para conhecer os reais e os virtuais também. É importante para evitar que os adolescentes caiam em ciladas. A SaferNet Brasil, eles têm um site, né, que ajudam, inclusive, pessoas que já sofreram algum tipo de crime na internet, né? Tem, inclusive, 3 psicólogos que atendem as pessoas que sofreram algum problema. E se você não puder
procurar um psicólogo na sua cidade, você pode entrar no SaferNet, é new.safernet.org.br/helpline, e lá eles vão poder te orientar com relação a esses crimes. E fica aí a dica. A SaferNet também recebe denúncias de bullying, cyberbullying e crimes cibernéticos. Eles também fazem esse monitoramento. Então, se você quiser dar uma olhada, também tem um material educativo muito bacana para os pais, que às vezes não tem muito contato com essa coisa mais tecnológica, e eles têm umas cartilhas, um material didático super interessante para os pais darem uma lida. E eles até entenderam o que é que os jovens estão fazendo tanto na internet, Sim. né? É interessante, realmente. Agora a gente vai falar nesses problemas, dentre outros problemas que existem com essa precocidade dos adolescentes na vida sexual. Outro problema grande é a gravidez, né? A gravidez na adolescência, que os jovens, no caso, né, também, inclusive, porque o homem vai ser pai, eles não estão preparados também, psicologicamente, para cuidar de uma outra vida. Não tem nem a sua própria vida feita ainda e ter que cuidar de uma nova vida. Como é que fica a cabeça de uma menina quando descobre que tão jovem vai ter que ser mãe, vai ter que gerar um filho e cuidar dele? Infelizmente, as responsabilidades elas recaem nesse aspecto sempre para a mulher. É ela que vai gerar aquela nova vida. E aí as meninas precisam se colocar no sentido de incentivar o parceiro a usar camisinha. Vamos falar da prevenção, né? A usar camisinha, a mãe de menina, assim que a filha tiver a primeira menstruação, levar no ginecologista para que se deem as primeiras orientações a respeito dos métodos contraceptivos, das barreiras para evitar a gravidez. A gente fala da gravidez, mas a gente fala também das doenças sexualmente transmissíveis, que infligem, né, incidem sobre a adolescência de maneira muito negativa. A gente está falando de adolescentes que ainda não definiram os rumos da sua vida profissional. Às vezes nem era aquele parceiro, às vezes foi uma transa casual e aquela gravidez acabou acontecendo. E aí os riscos e as decepções são imensas, porque ela vai ter que deixar muitas vezes de estudar para poder cuidar daquela criança, e aí a sua realização profissional ela vai precisar ser adiada. A gente sabe que as mulheres hoje em dia elas têm retardado ao máximo, né, a gravidez por conta de realizações pessoais, né? E uma gravidez na adolescência, uma gravidez em si não é um período fácil, né, para qualquer mulher. E na até adolescência, até para a mulher madura, não é uma coisa tranquila. E para adolescente, imagina, né, o corpo ainda está se desenvolvendo, os órgãos ainda estão amadurecendo para receber aquela criança e embora não exista a idade certa para ser mãe, existem excelentes mães adolescentes, como também existem mães não tão boas, mas maduras. Mas ela tem que pensar que, né, o futuro profissional vai estar em jogo, as festas, as experimentações, as descobertas e tudo aquilo que é para ser feito nessa fase, né, que deveria ser feito nessa fase, vai ser abreviado porque ela vai assumir a responsabilidade sobre a vida de uma outra pessoa. E isso é bem, bem sério. E tem muitas jovens, inclusive, que ao saberem que vão ser mães, elas recorrem ao aborto, né? E como uma maneira de tentar fugir, né, para não perder essas coisas que você citou. E existem riscos psicológicos para as meninas que se submetem a esse método? Claro, né? O aborto é uma técnica extremamente invasiva, com risco de morte super alto. Aqui no nosso país ele não é legalizado. Eles são feitos de maneira clandestina, mexem demais com a saúde física da mulher, mas mexe sobretudo com o psicológico, né? Ela vai passar por um procedimento extremamente invasivo, doloroso. Algumas correm risco de não poder engravidar mais e naquele momento elas não têm percepção da repercussão disso na sua vida adulta.
E aí entra uma série de questões, dilemas morais, dilemas religiosos, éticos, muito, muito sérios, né? Que precisam ser, responsabilidades que precisam ser divididas com a pessoa que você está se relacionando. A mulher não pode carregar sozinha esse peso. A pessoa com a qual ela se relaciona também tem que dividir essas responsabilidades. Então, a ideia que eu dou é, se o parceiro não quer, né, fazer sexo sem camisinha, diga não faça, se proteja e se cuide. Né? Não é só a gravidez, mais uma vez eu retomo, são as doenças sexualmente transmissíveis. Né? E o que é que está acontecendo com esses jovens? Porque eles são tão egoístas para algumas coisas, mas quando é para a sua própria saúde, eles deixam de lado. Eles, não, eu não vou usar camisinha. Eu acho que eles devem pensar, não vai acontecer comigo, né? Mas eles sabem, eles têm consciência das doenças, da gravidez que pode acontecer. E, mesmo assim, eles preferem deixar de lado por opção. O que é que está acontecendo com esses jovens? A ideia é de que as conversas que a gente ouve em consultório é de que, estava muito bom e aí não deu tempo usar a camisinha, né? E se eu fosse parar para usar a camisinha, ia quebrar o clima, ia quebrar o tesão, e aí, se não tem problema, faço essa vez e aí recorro ao método da pílula do dia seguinte, e aí a gente sabe que a pílula do dia seguinte não é anticoncepcional, ela é para ser usada em casos muito específicos, né? Não é para ser usado sempre, e as meninas não querem usar, às vezes, um anticoncepcional para que a mãe não descubra que ela tem relação sexual, ou porque, às vezes, engorda, ou, enfim, mexe um pouquinho na acne. Então, o que eu vejo são adolescentes muito desorientados, aprendendo as coisas muito na experiência, no erro e no acerto, no erro e no acerto, muito influenciados pelo que os outros adolescentes fazem, ou televisão, ou modinha, ou o que está mais comum, porque a gente não pode dizer que é falta de informação. Pois é, tá jogada aí na cara de todo mundo. Pois né? E o governo federal tem política de saúde relacionada a isso e distribui, né, camisinha de graça nos postos de saúde, tem camisinha feminina, tem espermicidas, uma série de métodos de barreira para evitar a gravidez. É só egoísmo mesmo e, enfim, eu não sei o que está acontecendo com esses jovens de hoje. Enfim, mas para finalizar, uma coisa é certa, os pais, eles têm que estar em cima mesmo, eles têm que estar ali orientando, não ter vergonha, né, de tratar esse assunto com os jovens, né? Não é verdade? E se no caso dos pais não terem tanta abertura assim para falar com os filhos, você aconselha que os filhos cheguem até eles para poder tratar desse assunto? Esse assunto ele deve Eu ser acho tratado, que vai ser mais difícil, esse assunto né? ele deve ser tratado dentro de casa, inicialmente. Se os pais sentirem alguma dificuldade, eles podem procurar profissionais, né? Existem os psicólogos que promovem orientações para pais, orientações para grupo de pais, orientações para adolescentes, que tratam especificamente sobre a questão da sexualidade. Estudar um pouco, ler um pouco sobre isso, é uma coisa natural, vai acontecer. Alguns de forma mais tardia, outros de forma mais antecipada, são experiências muito individuais, mas o diálogo, porque se isso não acontecer dentro de casa, essa informação vai chegar, né? E às vezes ela nem sempre vai chegar da maneira mais correta ou da maneira que você gostaria de que ela chegasse para o seu filho, de acordo com seus valores, de acordo com aquilo que é discutido dentro de casa. Então, a minha orientação é que procure se informar, procure saber. Se não se sente preparado para falar sobre sexualidade, procure um profissional, né, que esteja apto e habilitado para conversar sobre isso, para que a gente não veja quantidade de adolescentes e jovens se envolvendo com tantas outras coisas, né, com sexualidade muito banalizada, enfim, uma série de envolvimento com álcool e drogas muito cedo. E é isso. Estão perdendo os valores, né? Aparentemente. Os valores estão se perdendo. Ellen, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, né? Eu que agradeço, Luciano, o convite e a TV Câmara pela lembrança do meu nome sempre. Obrigada também a você que nos acompanhou. Continue ligado na gente também na internet, facebook.com/tvcâmarajp. Até o nosso próximo programa. Tchau.